Então tá. Segurança internacional no pós-Guerra Fria, grandes transições atuais, multipolaridade e regionalismo. Vamos tratar de outros dois pontos aqui de transições atuais do sistema internacional, que são a multipolaridade, a mudança da polaridade internacional, e o regionalismo, que é o incremento, né, das relações regionais, do ponto de vista de integração regional, né, ou seja, processos de integração regional, e também a teoria sobre regiões. O regionalismo aqui eu coloco como um conceito coringa, no título aqui da aula, para que a gente lide com regionalização, lide com regionalismo do ponto de vista empírico, que são os processos de integração, e lide também com o regionalismo do ponto de vista teórico, que é a compreensão sobre as dinâmicas de segurança regional. Então, regionalização é diferente de regionalismo. Regionalização envolve o processo, as dinâmicas que são mais ou menos regionalizadas. As dinâmicas comerciais, por exemplo, do Brasil, né, quando a gente tem um comércio muito globalizado com a China, com os Estados Unidos, quer dizer que as nossas relações comerciais são pouco regionalizadas, tem baixa regionalização. Quando a gente tem mais relações comerciais, ou mesmo de segurança com países vizinhos, quer dizer que há alta regionalização, né, nos processos securitários, nos processos comerciais. O regionalismo é diferente. O regionalismo são as iniciativas políticas, né, de acordos comerciais, acordos de integração, que podem ocorrer com pouca ou muita regionalização. O Mercosul, ele continua existindo a despeito da variação de níveis de regionalização ao longo do tempo. Então, regionalismo e regionalização são coisas diferentes. E o que a gente vai lidar aqui é com ambos os fenômenos, tá? Vamos tentar tratar desses fenômenos. Mas eu queria só demarcar, do ponto de vista aqui do título da aula, para deixar isso já claro de partida. Iniciando pela polaridade, tá? Então, mudanças, especificamente, vamos lidar com as mudanças de polaridade e regionalização, regionalismo, e também as teorias da segurança regional. A polaridade, bom, isso que a gente já teve em outras aulas, tá? Mas basicamente eu gosto de reforçar. Se a gente quiser entender o que é polaridade, é só voltar para química, para física, e entender que lá nas moléculas, a polaridade de uma molécula, por exemplo, é decorrente, né, da separação das cargas, ou seja, da concentração ou difusão de cargas elétricas, né, ou carga da massa, especificamente de uma molécula. Então, a distribuição dessa carga elétrica vai ser de acordo com a composição dos átomos, a forma de integração desses átomos. Nas relações internacionais não é muito diferente, né? Em vez de cargas elétricas, a gente está tratando de poder. Então, que tipo de distribuição de poder vai ter o sistema internacional? E aí, nessa discussão de distribuição de poder do sistema internacional, a gente tem discussões derivadas desse debate, que é que tipo de equilíbrio vai existir, então, como que a gente vai nomear essa polaridade, qual é o fundamento das capacidades que a gente vai usar para designar, então, né, a variável poder. Então, se a gente está dizendo que é bipolar, multipolar, o que a gente define como poder, e se poder para nós é capacidades, o que a gente define como capacidades cruciais para poder, quais são os polos, quantos polos, que ordem esses polos vão criar, que ordem do tipo institucional, é uma ordem mais estável, mais violenta, né, e como que essa polaridade pode mudar, quem pode mudar, a quem interessa a mudança. Então, todas essas discussões são discussões que levam à segurança internacional um debate bem importante relacionado ao poder. E, como vocês sabem, esse debate sobre poder é central na área de relações internacionais, principalmente nas teorias realistas, neorrealistas, mas também o debate sobre poder envolve construtivismo, né, a questão das identidades, como que cooperação em conflito, identidades de amizade e inimizade pode afetar poder. Também o neonacionalismo, que vai lidar com instituições, como as instituições vão diminuir o impacto de conflitos vinculados a poder e dilemas de segurança. Então, tudo isso é fundamental dentro das nossas teorias e nas nossas compreensões sobre relações internacionais e, por que não, segurança internacional. Que tipo de equilíbrio forma polaridade? Isso vai envolver, basicamente, como que o poder é distribuído, tá, em determinado sistema, e o número de potências, players, né, potências que vão ser mais relevantes de um sistema. Ou seja, quais são as potências mais poderosas. Se temos uma potência poderosa, nós temos um sistema de tipo unipolaridade. Uma pesa mais aqui, como se fosse uma balança, do que as demais, as principais outras grandes potências. Então, seria, nesse caso aqui, uma superpotência.
e outras grandes potências, ou uma grande potência e outras potências médias, tá? A depender das definições. Aqui uma bipolaridade, duas potências com poder semelhante, tá? E aqui uma multipolaridade, embora haja maiores ou menores potências do ponto de vista do poder, a gente poderia dizer que há uma multipolaridade desequilibrada, como seria a interpretação do Mearsheimer sobre o sistema internacional pós 2000, 2001, tá? Então, a depender, né, da configuração de poder, da distribuição de poder do sistema internacional, a gente vai dizer que a polaridade é uma ou outra, né? E por que a gente estuda isso? Porque, basicamente, os países que são mais poderosos no sistema internacional, eles vão afetar mais o sistema internacional e ser menos afetado pelo sistema internacional. Eles vão ser países que criam ordem, eles vão ser países que vão ser atores mais importantes, cujo impacto e decisões vão ser fundamentais no sistema internacional. Não é à toa que a gente fala tanto de eleições americanas, não é à toa que a gente fala tanto da China, porque são grandes potências do sistema internacional e qualquer ação desses países no sistema internacional vão ter impacto sistêmico, né? As teorias também vão lidar muito com isso, né? Teorias de transição de poder vão dizer que um sistema é mais propenso a conflito ou paz, ou seja, a segurança ou a insegurança, em momentos diferentes de polaridade, né? Então, diferentes teorias vão ter diferentes respostas. Transição de poder vai dizer que no momento de paridade você tem mais instabilidade. Na estabilidade hegemônica, mesma coisa, né? Quando você tem uma liderança só, você tem mais estabilidade, e quando você tem uma difusão de poder no sistema, você tem mais instabilidade. O realismo estrutural, a estabilidade é maior na bipolaridade, né? Teorias sobre multipolaridade, de Carl Deutsch, David Singer, né? Teorias que a multipolaridade aumenta as chances de paz. Então, tem várias visões, né, sobre os impactos de polaridade na segurança ou insegurança, na guerra ou na paz. O José Miguel Queijo Martins, texto que a gente coloca aqui na aula de hoje, vai tratar também, digamos assim, da forma geométrica da distribuição de polaridade, né? Se você tem uma hierarquia dentro de multipolaridade, você tende a ter um sistema mais estável do que um sistema multipolar sem nenhuma hierarquia ali dentro. Então, diferentes visões teóricas vão dar atributos ou respostas sobre a questão como polaridade afeta em conflito e cooperação no sistema, em guerra e paz. O Zé Miguel Queijo Martins, texto da aula de hoje, vai falar então que, por exemplo, no período do concerto europeu existia estabilidade porque você tinha um sistema triangular em que o Reino Unido tinha muito mais poder do que os outros demais, tinha uma relação minimamente hierárquica. Já no Congresso de Washington, Conferência de Washington, você tem, em 1922, o controle da modernização militar do Japão, né, sobretudo dos rivais da Primeira Guerra Mundial e também das outras potências aliadas, né? Mas, basicamente, o modelo era para manter um certo equilíbrio quase que bipolar entre Estados Unidos e Reino Unido, o que produziu um sistema multipolar não hierárquico, né? Quase como uma forma aqui de um contador de tempo. Então, assim, a forma geométrica que você vai observar no sistema de polaridade vai impactar, segundo diferentes autores, né, em paz ou conflito, insegurança ou insegurança do sistema internacional. E aí, bom, a gente vai ter uma discussão. Então, tá, tudo bem. Polaridade importa, mas o que é polaridade? O que é ter poder? Qual é a definição de poder que você vai ter? A maioria das teorias das relações internacionais do tipo mais vinculadas a uma perspectiva positivista, no sentido lato sensu, vai tratar poder como capacidades. Então, as teorias mais tradicionais vão lidar poder como capacidades agregadas materiais, sobretudo. Então, assim, poder envolve, para a gente observar poder, a gente tem que ver capacidades do ponto de vista materiais, né, estratégicas, sobretudo, depois convencionais, e até mesmo observar se esses países têm mais ou menos modernização militar. Também, outros autores vão observar algumas capacidades desagregadas, ou seja, a gente não vai tratar do país como um todo, mas um ou outro fator observando capacidades. Alguns autores, do ponto de vista mais liberais, sobretudo, né, institucionalistas, a gente já tratou desses pontos muitas vezes, por isso que eu estou falando um pouco mais rápido, tá? Estou acelerando aqui a apresentação. Alguns autores institucionalistas e, sobretudo, construtivistas vão lidar com capacidades imateriais, e não só com capacidades, mas também poder de convencimento, reconhecimento e respostas, né, de outros países em relação àquele poder. Então, se torna uma visão mais relacional à medida em que a gente vai
à medida que a gente vai indo para um eixo mais imaterial, idealista das teorias de relações internacionais. Aqui o Lucas Kerr de Oliveira coloca, então, tipos de capacidade aqui, dividindo em como o Mersheimer faz de poder potencial e poder concreto, e lá no poder concreto, né, tanto poder potencial, que são aqueles recursos de poder, a gente já tinha tratado desse gráfico aqui anteriormente, mas no poder concreto, capacidades tanto convencionais, que são capacidades militares, aí já, mas convencionais, como forças terrestres, forças aeronavais, e também capacidades estratégicas, são aquelas capacidades, sobretudo nuclear, a capacidade nuclear de segundo ataque, não é qualquer capacidade nuclear, é aquela capacidade nuclear de sobreviver ao primeiro ataque nuclear, e, eventualmente, hoje, já a capacidade cibernética e do comando do espaço, o que envolve um pouco daquilo que a gente tratou na aula do tópico 7, de mudanças tecnológicas. Então, novas tecnologias nos levam a pensar novas capacidades estratégicas no ambiente internacional contemporâneo. Aqui, bom, a gente poderia medir quem são as grandes potências do sistema internacional contemporâneo, contando ogivas nucleares. Sejam elas estratégicas, as vermelhinhas, as verdinhas táticas, ou as pretinhas, aquelas que são basicamente, sim, lixo, né? Material reciclável, que não funcionam muito, que são ogivas que estão esperando serem desmanchadas, um arsenal que não é comissionado, não tem capacidade de utilização. Se a gente for ver a Rússia, né, a ex-União Soviética, do imediato pós-Guerra Fria, tem uma capacidade, do ponto de vista total, de ogivas nucleares muito maior que a dos Estados Unidos. Entretanto, as capacidades do ponto de vista estratégico são semelhantes, e se a gente for ver as capacidades de modernização, né, de tecnologia dessas ogivas estratégicas dos Estados Unidos, é muito maior, são muito maiores do que isso da União Soviética, o que daria, então, a entender que, do ponto de vista deste indicador de capacidades específico, né, a gente teria uma unipolaridade do sistema internacional. E aí a gente poderia falar da China, né, 180 armas estratégicas, da França 300, então, mas nenhuma chega perto das capacidades estratégicas de Rússia, e que, por sua vez, não chega nem perto da capacidade estratégica dos Estados Unidos. Outro, comando do espaço, aquilo que a gente tinha falado na aula do tópico 7, capacidade de ter uma guerra centrada em redes, sistemas de comunicação, satélites, né, sistemas de processamento descentralizado de comando e controle, C4 e ISR, né. Por exemplo, ativos no espaço, a gente poderia medir, então, quem tem mais capacidade do ponto de vista de satélites e ativos que podem ser utilizados por meios militares. Estados Unidos tem quase 4 vezes mais capacidades do que a Rússia e China. Outra capacidade importante, que não chega a ser estratégica, alguns autores vão lidar quase como capacidades estratégicas, mas capacidades convencionais de longa projeção, né? Que é a capacidade de ter uma marinha de águas azuis, ou seja, uma marinha que consegue se projetar poder com grupos de porta-aviões, com grupos de submarinos nucleares, que tem condição de travar uma guerra para além do seu próprio entorno estratégico. E os Estados Unidos têm mais navios do que qualquer outro rival eventual no sistema internacional, e esses navios têm uma tonelagem muito maior, são os navios mais robustos, com capacidade de ter autonomia muito maior que os outros estados. Então aqui estaria para o Martins um sistema internacional estável, segundo ele, porque ele é um sistema internacional também daquele molde multipolar desequilibrado, só que hierárquico, né? Não daquele molde de um sistema desequilibrado ou com uma configuração não triangular, como a gente viu, né? Então, a perda gradual de capacidades das potências tradicionais também pode ser vista se a gente for, ou perda ou incremento, a gente pode ver, se a gente for ver outros índices que vão ter uma análise mais histórica, né, uma trajetória de longo prazo, de médio e longo prazo. Aqui é um índice, por exemplo, que é utilizado como capacidades de poder potencial, de poder agregado, digamos, que é o índice do Correlates of War, que é o Composite Index of National Capabilities, que vai mostrar, então, as capacidades, o poder do Estado, né, o poder da nação, porque é agregado, o contingente militar, é um índice que compõe contingente militar, gastos militares, população total, população urbana, consumo de ferro e aço e consumo de energia, que seriam, então, recursos de poderes dos Estados para o sistema internacional. E aí, por exemplo, nessa observação vai mostrar que a China, do ponto de vista desse poder potencial, já passou os Estados Unidos. Entretanto, como a gente viu, do poder concreto, do ponto de vista militar, ainda não passou, que diz respeito, sobretudo, a capacidades estratégicas ou de grande projeção aeronaval, né? O Brasil aqui está na terceira divisão, como sempre, né? Subindo, descendo. Teria que ver, aqui é o último indicador, eu acho que tem do SINC, eu não sei se já tem um de 2012, mas até
6 meses atrás não tinha ainda. E aí a gente vê também a Rússia, né, aqui a União Soviética, depois muda nome, mas mesma coisa, né? Basicamente também perde território, perde população, e aí vai caindo para a segunda divisão. O outro indicador que a gente percebe também é a ascensão da Índia, né? Dessa segunda divisão aqui, quase na terceira e subindo aqui para a primeira divisão, do ponto de vista do poder potencial. Então, um outro critério de medir polaridade. Né? Tem várias discussões aqui, o Alexis Telles, ele faz uma divisão de um estudo da Rand Corporation, que vai lidar com vários fatores de recursos nacionais, sobre capacidades militares, capacidades nacionais, né, poder nacional. Então usa tecnologia, capacidade de empresa, recursos humanos, capacidades financeiras, recursos naturais. Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades de medir polaridade. É isso que eu quero mostrar para vocês. Nesse caso do Alex Telles, e aí em cada uma dessas categorias ele vai tendo variáveis e indicadores específicos, tá? Então, existem teses e teses de doutorado que vão fazer o reconhecimento de muitas teorias e formas de mensuração de poder nacional. Sobretudo o poder nacional material. Mas eu acho que um dos grandes elementos de inovação que vem aparecendo nos últimos anos são essas capacidades imateriais, e que acabam não permanecendo apenas do ponto de vista das capacidades ou dos meios do Estado, mas também tem alto fator relacional, porque a liderança não pode ser medida, a influência, a liderança, o reconhecimento, não pode ser medido apenas a partir de um ator, né, a partir da ação. Ela tem que ser medida também pela reação. Portanto, é uma variável relacional e não fica apenas no ponto de vista das capacidades, ela fica do ponto de vista das relações. Então, os fatores ideacionais seriam melhor a gente lidar, né, o que o Joseph Nye chama de soft power. A gente poderia dividir em dois elementos, né? O primeiro, o elemento que é de atitudinal, ou seja, é a vontade, a autoatribuição desse papel por tal potência, ou seja, querer ser algo, né? E a outra é a recepção que se dá frente a outros atores, o reconhecimento, a aceitação, a influência. Isso a gente poderia chamar de liderança no sistema internacional. Você precisa ter vontade, atitude, né, ações também, e aceitação, a resposta por parte dos outros atores. Isso está muito envolto em teorias atuais sobre hegemonia gramsciana, as teorias de soft power. Muitas das teorias sobre regiões, sistemas regionais, estão lidando com a noção de potências regionais por meio de capacidades ou de fatores ideacionais também. Então, ler poder por meio de soft power é algo importante também hoje na literatura, talvez um dos caminhos de inovação mais interessantes. Então, tem alguns índices de soft power, por exemplo, o Soft Power 30, produzido por Economist, né, que vai tentar medir a qualidade de instituições políticas, o apelo cultural, a força da rede diplomática, a reputação global do sistema de educação superior, de ensino superior, atratividade do modelo econômico, o engajamento digital do país com o mundo. Então, faz alguns rankings, né, mostrando o soft power desses países do ponto de vista do poder ideacional, né? Outras formas de mensuração, né, o Monocle Top 20 Soft Power também tem uma mensuração que envolve cultura, diplomacia, educação, business innovation e government. Tem um importante que é do Instituto Elcano, né, de Global Presence. E eu recomendo bastante vocês darem uma olhada, o Global Presence Index. E ele vai basicamente lidar também com esses fatores ideacionais, mas não somente. É interessante que ele lida com fatores ideacionais, mas ele também lida não só com o poder potencial econômico e militar, mas também com a presença desses estados do ponto de vista econômico e militar ao redor do mundo. E aí, o que faz com que a gente não pense só nas capacidades, digamos assim, dadas, né, os meios estáticos dos estados, mas também pense em como esse estado projeta o poder para diferentes locais. Eu sugiro que vocês entrem no site do Instituto Elcano de Madrid, acho que é de Madrid, é espanhol, né? Tenho certeza que é de Madrid, mas que é um think tank de relações internacionais, e ele vai fazer uma observação a partir dessa composição do que eles chamam de presença global. Olhem que interessante, não é capacidade, é presença, o que mostra uma visão já relacional de poder, o que é diferente daquilo que a gente está acostumado, que é uma visão estática de poder,
da literatura mais neorrealista. Vou apresentar aqui para vocês essa guia aqui do Instituto Elcano, só para vocês terem uma ideia de como é interessante essa perspectiva. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Então aqui, ó, no site do Real Instituto Elcano, vocês entram aqui e entram em Structure, para vocês verem a estrutura do índice. Tá? E aí vocês vão entender que eles vão pensar na composição da Global Presence de um Estado por essa fatia aqui. Tem que ver depois o que designa, né, essa divisão que eles colocam: 36% soft, 23% militar e 41% econômica. E aí, dentro de cada esfera, você vai ter aqui a definição, obviamente, de cada um desses fatores e pequenas subvariáveis. Então, dentro do soft, a variável da cooperação para o desenvolvimento, a variável da educação, a variável da ciência, a variável tecnológica, a variável da informação, a internet, né, e meios de comunicação, a variável cultural, a variável dos esportes, a variável do turismo, a variável da migração. Então, imigrantes, né? Então, interessante, até analisa imigrantes como algo, como recurso de poder, de presença global. O que muitos líderes políticos acham que é um problema, aqui está sendo contabilizado como um ponto positivo para o poder do Estado, como a gente já tinha visto, né, na aula sobre demografia. Na parte econômica, então, são elementos de recurso de poder, mas também a presença, né? A vazão, né, a fluidez dos bens manufaturados daquele Estado para o mundo, os serviços, né? Os investimentos externos diretos, e aqui, do ponto de vista da presença militar, não é basicamente quanto de capacidade militar tem, mas quanto de tropas tem no mundo, né? E quanto de equipamentos militares tem projetados, né? Projetados no mundo, ou seja, estabelecidos no mundo. Então, é um índice basicamente de projeção global, o que já mostra esse elemento relacional da análise de poder global. Então, se a gente tivesse, por exemplo, Estados Unidos, depois vocês podem fuçar aqui no site e ver que dá para fazer comparações, dá para baixar os dados. Então, é um índice que também poderia ser utilizado como de soft power. Se vocês acharem interessante, é uma forma de mensurar. Bom, o que eu chamo aqui de longitudinal? Muitas análises estão também tentando entender se esse poder dos estados ele está dando conta dessas transformações sistêmicas que a gente vem observando. Então, será que ele tem condição de observar mudanças tecnológicas? Será que esse Estado está pensando em economia verde? Lidar com essas mudanças especificamente, né, é algo importante, por exemplo, para evitar o que países como Iraque e União Soviética, que do ponto de vista do poder potencial e concreto militar, tinham muita capacidade, mas não conseguiram fazer frente a mudanças tecnológicas e mudanças de interação sistêmica, demográfica, energética, de inovação, que outros estados conseguiram se fazer mais capazes de lidar. Então, tem alguns estudos importantes que vão lidar com isso. Emmanuel Todd, o Van Creveld vai lidar com a questão novas organizações das unidades, como as unidades vão se organizar, capacidades estatais nesse momento de digitalização, que há muitas pressões sociais, internet, redes sociais, e isso afetando estabilidade de governos, como que esses estados vão conseguir dar conta do seu poder, né, nesses novos momentos de grandes transformações e transições epocais. Nesse momento que o Samuel Pinheiro Guimarães estava escrevendo aqui em 2005, a gente estava lidando muito com a questão da integração regional, se os estados iam ou não iam acatar integração regional e os blocos econômicos, e isso parecia ser um critério bem importante para os estados darem conta do seu poder do sistema internacional. Hoje a gente lida muito com esses desafios da capacidade estatal, como que os estados vão conseguir dar conta de pressões sociais, da desigualdade social, de polarizações sociais, presentes sempre em redes sociais, em âmbito virtual, para ser estável domesticamente e conseguir agir internacionalmente de uma maneira mais tranquila. Aqui eu tinha falado, né, especificamente a gente poderia lidar também com capacidades mais pontuais, assim, então eu acho que poder nacional é capacidade extrativa, é quanto que o Estado tem de capacidade de converter recursos da economia em poder. Então, tem muitos estudos que vão lidar com isso. A própria ideia de medir capacidade por armamentos nucleares é, assim, elencar um elemento pontual para ser coringa para medir polaridade.
o que é um problema muitas vezes, né? Você pode estar perdendo algumas questões, sobretudo porque o institucionalismo já mostrou há algum tempo o problema da fungibilidade do poder. Você pode ter muito poder militar, mas ter pouco poder econômico. E aí há uma interdependência entre esses diferentes elementos do poder que vai fazer com que você não tenha, por mais que tenha poder militar, os Estados Unidos, por exemplo, não tenha capacidade de agir no sistema internacional de maneira autônoma, unilateral, sem sofrer grandes custos, né? Então, capacidades de alguns países de fazer frente, né, à guerra convencional e irregular. Depois a gente vai lidar com a questão da China e tal, mas isso mais para o próximo bimestre. Alguns elementos domésticos também têm sido um caminho importante do desenvolvimento da pesquisa, né, como eu tinha falado, né, como o Estado consegue lidar com a sociedade doméstica, a sua legitimidade frente à sociedade e a sua legitimidade internacional. Então não importa tanto o poder agregado do Estado e da nação frente ao sistema, mas se esse Estado está estável ou instável. E aí o conceito de capacidade estatal se torna muito importante para as relações internacionais. Por exemplo, os Estados Unidos, tá? Por mais que seja grande potência, uma potência que tem mais capacidade, sobretudo militar, tecnológica e econômica, porque não que todos os demais, tem crises internas, disputas do sistema eleitoral, polarização doméstica. A gente está vendo hoje a posse, né, da presidência da República, e aí, instabilidade, a ideia de que as eleições foram roubadas, uma disputa desnecessária que faz com que o próprio poder do Estado fique constrangido a essas dinâmicas internas, a esse problema da legitimidade do poder do Estado e dos governos, né, e tenha dificuldade de dar vazão e sentido para a sua ação internacional. Né? Então, é um pouco isso, esse gráfico mostra um pouco isso. A gente não está lidando mais só com nação, assim, né? Seria esse tracejado aqui, né? O país, digamos assim. O país é esse tracejado. A gente tem que lidar com o país, mas do ponto de vista da relação do Estado com a sociedade, né? E como que grupos sociais lidam no sistema internacional, como que o Estado lida no sistema internacional e como que o Estado se relaciona com a própria sociedade. E esses dilemas da capacidade do Estado vão ser fatores bem importantes para a polaridade do sistema internacional, né? Para a gente ter confiança de dizer, não, é multipolar ou é unipolar. Então, todos esses desafios teóricos vão nos mostrar que, primeiro, é muito difícil, né, medir polaridade do sistema internacional. Você vai ter que ter uma decisão teórica, conceitual, teórica, e seguir por um caminho. Quando você segue por esse caminho é sempre falível, né? Sempre vai ter críticas e possibilidades alternativas de mensuração. De todo modo, o que a gente tem visto hoje é que, na maior parte dos indicadores, a gente percebe alguma transição do sistema internacional contemporâneo. Uma transição que mostra uma redução do poder relativo, pelo menos, se não absoluto, dos Estados Unidos frente a potências emergentes. No ano 2000 eram potências emergentes gerais, né? Hoje fica mais claro, depois da crise de 2008 e depois agora da crise da pandemia, que é a China. Então, essa transição de poder, ela vai produzir na segurança internacional alguns desafios. Será que a aliança com os Estados Unidos é algo racional? Será que a aliança com a China é algo racional? Como que a gente vai organizar os nossos sistemas de segurança? Como que a segurança internacional vai ser impactada por esses fatores? Então, a gente tem que saber, basicamente, quem são esses polos, mas mais do que isso, que ordem que eles vão criar? Vai ser uma ordem de caos, uma ordem de instabilidade, ou uma ordem organizada em torno do desenvolvimento? Essa é uma grande incerteza no sistema internacional contemporâneo. A gente passou de um momento de pseudo-certeza, que era o imediato pós-Guerra Fria, de que os Estados Unidos tinham ganhado, mas muitos autores já manifestavam a ideia de que, não é bem assim. É uma transição e a gente não sabe para onde vai essa transição. Alguns apostavam que era o declínio dos Estados Unidos, outros apostavam que era a força, uma paz americana, e o que a gente vê hoje é uma ordem que, mostra a perda de poder relativo dos Estados Unidos cada vez mais. A gente não sabe se isso vai ser reconstituído, se os Estados Unidos vão recuperar a sua capacidade, o seu poder no sistema, e isso produz uma instabilidade, sobretudo das instituições multilaterais. Então, a ordem internacional ela vai estar vinculada ao grau de institucionalização das relações entre os estados, se é mais institucionalizado ou menos institucionalizado, se a OMS vai ser aceita ou não vai ser aceita, se a OMC vai ser aceita ou não vai ser aceita, quem que vai dar os ditames dessas organizações, se as decisões dessas organizações e das instituições vão ser representativas ou não, se vai ser mais cooperativo ou mais conflitivo. A gente vê no sistema internacional uma perda de
de poder das instituições multilaterais, né, uma crescente polarização entre grandes potências, né, e essa polarização começa a se tornar também doméstica nos estados, em disputas do tipo esquerda-direita, comunismo-capitalismo, disputas todas mitificadas, obviamente, pelas elites políticas e por grupos sociais. Mas é um pouco que a gente começa a perceber um aumento da polarização do sistema internacional, e isso pode gerar cada vez mais conflito, dificuldades de decisão em instituições multilaterais, desafios dos grandes estados para darem conta de assumirem responsabilidades do sistema internacional. Os Estados Unidos, então, você tem um bocado de desafios para fazer um governo que seja legítimo domesticamente. Você tem uma manifestação em que o Trump consegue reunir negacionistas, e aí, bom, como é que vai ser o novo governo? Será que vai dar conta de integrar a sociedade nacional para assumir responsabilidade do sistema internacional, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, social e securitário? Então, tipos diferentes de ordem vão surgir a partir do tipo de liderança que vai existir no sistema internacional. E muitos estados vão querer mudar a ordem, vão ser revolucionários em relação a essa ordem, ou vão querer ser controladores, às vezes até reacionários em relação a essa ordem. Se a China, em algum momento, quiser mudar a estrutura da ordem internacional, será que os Estados Unidos vão lutar para mantê-la? Ou, ao contrário, será que a China não está no momento de controlar a ordem internacional, já aceitar as instituições multilaterais, e os Estados Unidos são basicamente os revolucionários, aqueles que querem mudar e destruir talvez as instituições multilaterais? Isso vai depender também muito dos governos e das relações que os estados vão ter com as suas sociedades. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que polaridade tem muito a ver com a ordem do sistema internacional, e a ordem, obviamente, é um tema básico da segurança internacional. O que a gente vê hoje é que a gente tem uma decorrência desse debate do imediato pós-Guerra Fria sobre a Pax Americana. A gente ainda tem um refluxo dessa discussão. Será que os Estados Unidos vão ter um momento dessa Pax Americana, vai durar por muito tempo, ou que os Estados Unidos vão declinar claramente, tanto por um declínio de guerras ou por uma multipolaridade, ou pelo surgimento de uma nova potência substituível, né, dos Estados Unidos, como a China, ou será que a gente vai ter um momento de dispersão do poder nas relações internacionais, como o regionalismo, né? Então, todas essas discussões, para quem fez a história das relações internacionais a gente já discutiu aqui em outras disciplinas, mas é um debate sobre ordem internacional que vai nos levar, diferentes visões, diferentes autores sobre a ordem internacional. Se vocês quiserem depois dar um pause no vídeo para observar essas diferentes visões, mas o que mais importa é que, a partir dessa indefinição no pós-Guerra Fria 1, que é os anos 90, né, a gente tem já no pós-Guerra Fria 2 uma discussão, existe realmente um declínio do poder americano. Então, daquela indefinição, a gente já tem uma definição mais clara, assim, do ponto de vista da quantitativo de autores, né, intérpretes do sistema internacional, de que há uma nova constelação de poder internacional, seja centrada na China ou centrada em regiões. Nos anos 2000 isso era muito claro, agora nem tanto, e isso produz, ao mesmo tempo, né, instabilidades, desordem, movimentos anti-globalização, por um lado, ou movimentos pró-globalização, zonas de conflito em várias regiões, sem uma observação muito clara sobre o que o direito internacional vai produzir de resposta. A gente tem a responsabilidade de proteger, a gente tem novas normas do sistema internacional, mas a gente viu que elas são ainda atrasadas em relação ao fenômeno, a gente vai ver no próximo bimestre, da guerra proxy, ou como a gente viu agora, fenômenos das armas de energia direta, da guerra cibernética. Então, o próprio direito internacional, a ordem internacional não tem muita velocidade para dar conta desses desafios, né? A gente tem uma grande exclusão da economia capitalista de dar conta de uma massa, né, de excluídos, marginalizados do sistema. Isso abre caminho para mobilidade, para refugiados, para migrações, para instabilidades, né? Portanto, a instabilidade do poder americano, né, ela também produz, né, ao mesmo tempo, o unilateralismo, né, militarismo e a sobreexpansão dos próprios Estados Unidos, né, o que alguns autores, como o próprio Paulo Visentini, chama de síndrome do declínio do Império Romano. Ou seja, quanto mais declínio tem de poder, mais você quer usar esse poder e gritar para mostrar que o seu poder existe, criar inimigos, né, criando medo global frente ao terrorismo. Agora é frente à esquerda, é frente, né, os Illuminati, seja lá quem for, cria-se teorias da conspiração
criando um medo global, desencadeamento de guerras civilizacionais contra sei lá quem, às vezes nem se sabe quem é o inimigo é forjado, como foi no Iraque, né? Ou o inimigo são os professores, quem afinal de contas. Então parece que tudo vai em torno de uma narrativa que busca o quê? A retomada do ciclo americano, ou uma nova ordem, ou qual é o objetivo fundamental, né? Novos polos de poder. Então não se sabe muito bem o que se procura, mas basicamente o resultado é instabilidade global dentro de uma ordem que é cada vez mais multipolar ou bipolar entre Estados Unidos e China. Então, o desafio é, dar conta desse problema. O que os estados têm feito, né? Sobretudo nos anos 2000, esse foi o grande caminho. Hoje, já não se sabe mais, né? Porque a gente viu um refluxo desse processo de organização de regiões. Mas nos anos 2000, eu apostaria aqui, gente, naquele quadrinho, eu apostaria nessa tese dos regionalistas, de que as regiões vão ter uma nova importância na ordem internacional e de que, sem os Estados Unidos, as regiões vão dar conta dos seus próprios desígnios, assim, né? Mas o Andrew Hurrell apostava muito nisso, o Amado Servo, o Paulo Visentini, né? Processos concomitantes de regionalização, que é aumento das dinâmicas regionais, e de regionalismo, que é a criação de blocos, né, de organização política regional para dar conta dos problemas existentes no sistema internacional, na ordem internacional. E aqui o Andrew Hurrell falava em 2007, né, que é a emergência e o destino do regionalismo tem que ser entendido frente à reestrutura de poder e de produção global. Então é basicamente isso. E as regiões, elas vão estar dentro desses desafios de demanda e oferta de segurança e desenvolvimento. Ou seja, o que é demanda de segurança? São as ameaças de segurança que interligam esses estados nas regiões e as sociedades. E a oferta, que são as propostas que as regiões vão dar, regiões nesse sentido, os estados, mas as organizações regionais que são criadas, né, blocos regionais, para superar os desafios de segurança. O impacto geralmente tem sido contraditório. Muitos dizem que as regiões são um esforço contra-hegemônico frente aos Estados Unidos, outros vão dizer que é hegemônico, que fortalece o poder dos Estados Unidos. Alguns vão dizer que aumenta a globalização, outros vão dizer que não aumenta, que é o contrário, né? Então, impactos contraditórios e diversos. E se tornou, nos anos 2000, uma certa alternativa para o Estado Nacional, para que ele conseguisse ter escala de produção econômica, ter escala de organização política, né, para dar conta dos seus grandes desafios, sobretudo das potências emergentes. Também na área teórica se tornou um locus para testar teorias, estudos de área, estudos teóricos sobre sistemas internacionais e, por exemplo, o próprio papel da polaridade, o próprio papel das mudanças de segurança foram tópicos importantes e acabaram sendo tocados para os estudos regionais. E a gente chega nesse desafio do regionalismo. O regionalismo aqui, nesse sentido aqui, está sendo adotado como estudos regionais, né? O estudo sobre regiões. Então, o regionalismo ele tem um marco, né, que é do pós-Guerra Fria, como um fenômeno empírico e teórico. Tá? O fenômeno empírico e teórico vai dar conta de aprofundar e expandir as próprias relações internacionais, para a compreensão teórica das relações internacionais e também para a gente conseguir compreender empiricamente o que está acontecendo ao redor do mundo. Então, no período da Guerra Fria, parecia heresia você estudar o Sudeste Asiático, estudar o Sul da Ásia. Por que você não está estudando a relação entre as superpotências? No pós-Guerra Fria, se tornou possível e aceitável até a gente estudar regiões, né, e compreender a partir dos estudos das regiões várias observações sobre relações internacionais que estavam ocultas quando a gente lidava só com as grandes potências. Então, como fenômeno empírico, o que a gente viu no pós-Guerra Fria? A expansão quantitativa e qualitativa dos regionalismos. Empírico, tá? São as iniciativas, tá, de integração. Então, a gente viu empiricamente o regionalismo acontecendo. Aqui, o número de acordos comerciais regionais notificados ao GATT, de 58 a 2010. A gente teve um incremento quantitativo exponencial, né, vindo aqui de menos de 20 nos anos 70 para mais de 200 em 2010. Então, essas iniciativas de integração, elas aumentaram e elas se qualificaram, inclusive, mudando não só o seu número, mas aqui eu pego algumas das principais instituições, organizações de integração,
os acordos não necessariamente se consolidam em instituições. Aqui eu pego algumas instituições, organizações consolidadas. As organizações elas saem de um foco, sobretudo, político ou econômico, e vão para um foco que envolve segurança, que envolve multidimensionalidade no período do pós-Guerra Fria. Então, essa expansão qualitativa também é importante. Tá? É claro que muitas regiões que têm blocos econômicos ou instituições de organização, você pode ter regiões com 3, 4 blocos de integração, o que quer dizer muito regionalismo, mas baixo nível de regionalização, que são as interações, né, concretas. Então, do ponto de vista empírico, o regionalismo e a regionalização são coisas que devem ser avaliadas de forma independente, interdependente, claro, mas são coisas diferentes, são conceitos diferentes. Você tem regiões que tem um bloco de regionalismo, né, e muita regionalização, como é o NAFTA, por exemplo. Ou regiões como a América do Sul, que tem vários blocos, né, então tem vários regionalismos, mas baixa regionalização. Ou seja, o nível de interações, o grau de aprofundamento das relações é ainda muito pequeno. Então, isso é bem importante para vocês entenderem. Do ponto de vista teórico, daí não tem essa divisão, regionalismo e regionalização, vamos lidar só com regionalismo, teorias do regionalismo. E alguns autores vão chamar isso de novo regionalismo. Tá? Por que novo regionalismo? Porque novas teorias sobre regiões vão ser criadas nesse momento. Robert Kelly vai tratar muito dessas teorias na área da segurança. Tá? E essas novas teorias elas vão ser diferenciadas porque elas vão justamente lidar com a multidimensionalidade das regiões. Então elas vão conseguir dar conta de observar as regiões de maneira multidimensional, não só econômica, como era comum no velho regionalismo, ou seja, no velho estudo de regiões, de teorias de regiões. Então vai lidar com segurança, com identidades, com interações sociais e também interações econômicas. Né? O Andrew Hurrell, por exemplo, vai flexibilizar a ideia de geografia como uma forma de delimitar regiões. Então, não é só porque a América do Sul é um continente delimitado que aquilo vai ser uma região, especificamente do ponto de vista para o estudo. Porque o próprio grau de regionalização ou as instituições do regionalismo que vão existir ali não necessariamente correspondem à geografia, né? E as regiões, então, vão ser definidas muito mais pelo grau de interação, pelas relações internacionais, do que por variáveis dadas, estruturais, antecedentes. Né? E os avanços fundamentais vai ser justamente testar a validade de teorias centrais. Então, as teorias de relações internacionais vão ser adotadas para ler as regiões e vão ser testadas, vão ser revistas, desconstruídas, reconstruídas. Vai se compreender cada vez mais realidades pouco estudadas, e isso vai melhorar o debate teórico das relações internacionais, e também vai diminuir o reducionismo das teorias de relações internacionais que se preocupam, sobretudo, com grandes potências. Né? Então, o diferencial prático, né, nas teorias das regiões é que, basicamente, a gente vai ter uma resposta como estudar regiões diferente. Né? E essa resposta, obviamente, implica a gente se perguntar como delimitar regiões. Será que são pelas instituições que existem ali, pelos níveis de relações, pela geografia, pela divisão internacional do trabalho? Diferentemente das teorias anteriores, como geopolítica, neo-marxismo e funcionalismo, o novo regionalismo vai lidar com as regiões pelas relações reais, tá? Sobretudo por dinâmicas específicas. No nosso caso aqui importam as dinâmicas de segurança. E aí que surgem as teorias dos complexos regionais de segurança. Teorias complexos regionais de segurança vão ser desenvolvidas principalmente por esse autor aqui chamado Barry Buzin, aquele mesmo que escreveu People, States and Fear e que criou talvez uma nova era dos estudos de segurança, mas também por outros tantos autores, como a Lynn Hansen, como David Lake, como Patrick Morgan, como Olo Weaver, que vão adotar, e em diferentes países, nessas diferentes regiões, esse conceito vai ser disseminado, e várias definições e modelos analíticos vão surgir. Né? Tem muitas discussões se é ou não é uma teoria, né? Ou se são ou não são teorias, mas isso não importa muito agora. Eu acho que o que importa mais é o que esses complexos regionais de segurança vão entender em diferentes maneiras, né, sobre como interpretar relações de segurança nas regiões. O texto mais importante aqui para isto, né, é o Security Theory in the New Regionalism, do Robert Kelly, que está como leitura complementar aqui da aula de hoje. E ele vai lidar com algumas teorias de complexos regionais de segurança, ou teorias regionais de segurança, entre elas a teoria dos complexos regionais de segurança do Buzan e Weaver, que tiveram em 2003, né, a consolidação dessa teoria no livro
Region and Powers, né? Eles vão tentar testar e se valer das teorias de relações internacionais do centro, neorrealismo, construtivismo, né? Avaliando tanto estruturas desses sistemas regionais, esses complexos regionais, e os processos, a construção desses complexos regionais pelo processo de interação. Então tem muito do neorrealismo, muito do construtivismo. Então, é o que alguns autores chamam de escola de Copenhagen, essa parte construtivista, e a parte mais do Perry Busson, do neorrealismo / escola inglesa. Tá? É importante, porque nos anos 90 e nos anos 2000 era o momento das regiões, o momento em que a gente percebia menos relevância nas dinâmicas entre grandes potências, mais relevância nas dinâmicas regionais. E para eles, né, eles vão ter um conceito interacional e geográfico de regiões, que vai delimitar basicamente as regiões. Elas vão ser relativamente independentes, autônomas de um sistema global das relações internacionais. Você tem um sistema primário das relações internacionais, um sistema secundário, que são os sistemas regionais, que são compostos por estados, né, que vão ter intensa interdependência securitária entre si e uma interdependência securitária atenuada entre eles e outros complexos regionais de segurança ou outros estados de outros complexos regionais de segurança. Então, o sistema primário, né, o sistema de relação entre grandes potências, aquele que o neorrealismo, o neonacionalismo está preocupado, e eventualmente esse sistema de dinâmicas de segurança primário, ele pode interferir nessas regiões, tá? Mas o ponto fundamental para se tornar um complexo regional de segurança é que exista certa autonomia das dinâmicas de segurança dessa região frente ao sistema primário, senão não seria um sistema autônomo. E, portanto, o mundo é dividido, fatiado, nessa teoria, em vários complexos regionais de segurança que são organizados a partir de categorias, características, né, e fronteiras específicas, né, fronteiras externas entre eles, entre complexos, e fronteiras internas entre eventuais subcomplexos existentes em cada complexo. Tá? Isso é texto básico da aula de hoje, então só estou dando uma revisada aqui. Esses complexos, obviamente, como mudam as dinâmicas, eles podem mudar ao longo do tempo. Como mudam as estruturas, eles podem mudar ao longo do tempo. Quando mudam os processos, eles vão mudar ao longo do tempo. Inclusive as suas fronteiras, como mostra aqui, ó, o sistema pós-soviético, o sistema europeu, o sistema do Nordeste e Sudeste Asiático, e depois se tornando um sistema do Leste Asiático. O sistema da África, depois aqui África Central. Então, alguns complexos vão mudar entre Guerra Fria e pós-Guerra Fria. Isso já está lá no texto, podem consultar para dar uma olhada. Então, o que é o complexo regional de segurança? É um conjunto de unidades cujos processos de securitização, então aqui envolve também a securitização, não é só ameaças reais ou fenômenos reais, mas também o processo discursivo, né, de securitizar uma vez armas nucleares, outro momento terrorismo ou narcotráfico. Então, existe um elemento discursivo narrativo que vincula e interliga essas unidades dentro de dinâmicas de segurança comuns. E essas dinâmicas de segurança regionais, elas geralmente vão ser mais fortes do que as dinâmicas domésticas, do que as dinâmicas interregionais e globais. E por isso, as dinâmicas regionais são as que mais importam para as teorias do complexo regional de segurança, porque eles vão dizer que as questões de segurança entre estados vizinhos são aquelas que mais importam nas relações internacionais para 99,9% dos estados, né, exceto as grandes potências, né, as relações que mais importam de segurança internacional são aquelas dentro de uma região, inclusive no Golfo Pérsico, entre Irã e Arábia Saudita, por exemplo. É por isso que você tem ali podem ver aqui, um complexo regional de segurança do Oriente Médio e um subcomplexo aqui do Golfo Pérsico. Tá? Porque, sobretudo, né, no período antes da Guerra do Iraque, dentro de uma tríade Arábia Saudita, Irã e Iraque, né, e depois do pós-destruição do Iraque, dentro da bipolaridade Arábia Saudita e Irã. Então percebam que aqueles conceitos de polaridade, ordem, polarização, que a gente está acostumado a lidar com eles no sistema internacional global, eles também vão ser usados para analisar os sistemas regionais, né? Portanto, as variáveis vão ser aquelas mesmas variáveis que a gente usa para avaliar sistemas globais. E isso é derivado de uma melhoria nas teorias dos sistemas e a aceitação de que sistemas podem existir em qualquer um desses níveis de análise, inclusive os regionais. Então, a gente vai ter, dentro das variáveis dos complexos regionais de segurança, a gente vai poder analisar a natureza das unidades, se o sistema é anárquico ou hierárquico. Para ser um complexo regional de segurança, precisa ser anárquico, segundo a teoria aqui, porque se fosse hierárquico seria um Estado, segundo Buzão e Weaver.
Há controvérsias em relação a isso, mas ok. Né? E você tem que ter unidades independentes, estados modernos, né? Ou quase isso. Né? Ou estados que querem ser modernos, ou pelo menos legalmente modernos. Você vai ter fronteiras do Complexo Regional de Segurança, então não estou falando aqui fronteiras dos estados, essas sem negrito aqui, estou falando das fronteiras dos complexos, tá? Da América do Sul, da América do Norte. Então, as fronteiras dos complexos é algo que também vai ser avaliado, ela pode mudar ao longo do tempo, e ela pode ter fronteiras internas, como subcomplexos regionais de segurança. A polaridade, lembre, né? Polaridade, a gente estava tratando agora mesmo da polaridade do sistema internacional global, também podemos avaliar a polaridade do sistema regional ou do complexo regional de segurança, como é o caso que eu estava falando ali do Irã e Arábia Saudita, que agora é um subsistema ali no Golfo bipolar, enquanto que antes, né, quando o Iraque ainda existia, como alguma coisa independente de qualquer influência externa ou manipulação dos Estados Unidos, o Iraque era uma potência regional também, então tínhamos uma tripolaridade. A ordem, no caso dessa teoria específica dos complexos regionais de segurança do Buzan-Weaver, tem outras, ela é derivada da polaridade e também um pouquinho da institucionalidade das organizações regionais, tá? Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. A polarização, que é o grau de rivalidade e alianças, né, e coalizões na região, eles chamam de grau de amizade e inimizade, muito influenciados pela teoria das comunidades de segurança do Karl Deutsch e do Ernest Haas, né, a ideia de comunidades imaginadas de segurança, que são basicamente comunidades em que já há uma alta amizade, identidade. Aqui vem um alto elemento do construtivismo nesta visão de polarização deles. Então, que a identidade, né, as intersubjetivas entre os estados pode produzir nas regiões um nível de amizade que elimine o potencial de guerra interestatal ali na região, o que é bem diferente do que ocorre no Oriente Médio, por exemplo, né, em que você tem um sistema de formação de conflitos, segundo eles, e as relações de poder com atores externos da região, que é o que a gente pode chamar de penetração extra-regional, que pode ir desde a intrusão, né, até um afastamento. Por exemplo, os Estados Unidos têm um alto grau de intrusão nas relações regionais do Oriente Médio. Já na África Austral tem pouquíssimo, os Estados Unidos nem se interessam muito, na América do Sul menos também. Então, o grau de intrusão de potências globais naquela região também vai ser importante, até porque a gente não está falando de sistemas autônomos, lembra? Totalmente autônomos. Esses são sistemas relativamente autônomos, né? Mas eles também vão ser afetados pelo sistema primário. Não absolutamente, mas de alguma forma, sim, essa influência vai ser importante. Aqui vocês podem ler no texto, tá? Mas eu vou passar aqui um pouco rápido. Então, unidades e anarquia, os estados eles podem ser pós-modernos, modernos e pré-modernos. Basicamente, para serem estados autônomos, eles têm que ser prioritariamente modernos, para o sistema ser anárquico, mas você vai ter variação nas capacidades, no tipo de estados, e isso vai mudar um pouco a característica dos sistemas regionais, dos complexos, fazendo com que, sobretudo nos sistemas pré-modernos, estados muito fracos, estados ex-colônias, estados fragmentados, as dinâmicas domésticas vão ser muito importantes, até mais do que as dinâmicas regionais, o que vai fazer com que até alguns complexos regionais de segurança não ocorram, não sejam consolidados, como o que eles chamam aqui na África de pré-complexos ou proto-complexos. Tá? Fronteiras, né? Você tem dentro dos complexos, além das fronteiras do complexo, tem fronteiras dos subcomplexos. Então, dentro daquela dinâmica de segurança, você tem um padrão de segurança particular. Por exemplo, na América do Sul, você tem um padrão de segurança entre o Cone Sul, que é um padrão de pautado numa polarização baixa, uma formação, um regime de segurança, que a possibilidade de guerra entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai é quase descartada, e um sistema nos Andes em que há uma alta rivalidade interestatal. Embora exista elementos comuns, né, das dinâmicas de segurança, narcotráfico, ameaças irregulares e tal, existe talvez uma divisão entre essas duas regiões do ponto de vista da agenda de segurança, da agenda de securitização. Existem também nessas fronteiras, né, nesses rachurados aqui que eles chamam de estados insuladores, tá? E buffers. Tá? O estado insulador é aquele estado que faz fronteira de um complexo com o outro, é o que divide complexos. E o estado tampão é o que divide potências regionais dentro de um mesmo complexo. Então, ele está dentro de um estado, Bolívia, Paraguai, Uruguai, ele está dentro de um complexo, né, e ele está no centro de um padrão de securitização. Então, as disputas, por exemplo, na América do Sul, geralmente giram em torno, né, Chile, Brasil, Colômbia, giram em torno de Bolívia, ou giram em torno de Venezuela, ou das regiões fronteiriças da Amazônia, etc. Então, são zonas tampão, assim, né? A ausência de um complexo regional de segurança, ela vai ocorrer sempre quando há um elemento de
auto-overlay, o que é diferente de uma intrusão, ou seja, quando a agenda de uma potência externa é total, né, no complexo nacional de segurança, como era o caso da Europa durante a Guerra Fria, que os Estados Unidos, a disputa bipolar, ela era a totalidade da agenda de segurança da Europa, então não tinha autonomia, não tinha um sistema próprio de relações de segurança, ou quando você tem regiões ainda não estruturadas nas dinâmicas de segurança, ou porque os estados têm uma capacidade muito baixa, né, ou porque tem um isolamento geográfico, como ilhas e tal. Então, assim, quando o estado tem capacidade muito baixa, e os estados ainda não têm aquela projeção de poder do estado moderno, você vai ter dois tipos pré-complexos, que é uma falta de interação entre as unidades, você tem uma certa interdependência de segurança, tá? E potencial para formar um complexo de segurança, mas as unidades não interagem suficientemente. Essas dinâmicas de segurança são geralmente dinâmicas domésticas. E aqui nos proto-complexos é que a interdependência, digamos, regional, ela é ainda pequena, né? Ou seja, a quantidade de dinâmicas de segurança regional é pequena para dar conta de elementos de um complexo regional de segurança. É uma confusão essa ideia de pré-complexo e proto-complexo, tá? Não se preocupe que não vai cair na prova, até porque eu não lembro nunca isso aqui, e eu não acho que seja algo para decorar, porque é uma proposta de uma teoria. O ponto fundamental aqui é que existem regiões que não têm uma estruturação de complexo regional de segurança. Eu, inclusive, critico esses dois conceitos num texto que eu publiquei na África do Sul, e que saiu no Instituto de Zurique de Segurança Internacional, para análise da África. Por exemplo, ele está dizendo que Chifre da África e África Ocidental não são complexos. Eu acho que são complexos, acho que é uma falta de compreensão sobre as dinâmicas de segurança do terceiro mundo. Então, mas são essas discussões que importam, e aí eles abrem espaço para discussões, para crítica, isso é natural dentro da ciência. Então, regiões desestruturadas, mas nas regiões que existem complexos regionais de segurança, você tem, né, polaridade também, né? O conceito, você pode ter superpotência, você pode ter potência regional, você pode ter a superpotência é aquela que é maior do que todas as outras grandes potências, né? E eles vão ter conceitos específicos, assim, o que é grande potência, o que é uma potência regional. Para a gente importa mais as potências regionais, que são aquelas que a sua capacidade se destaca no nível regional, mas tem pouco impacto no nível global. Ou seja, ela não tem muita penetração em outras regiões para além da sua própria. E ela sofre, obviamente, da influência de potências globais, né, que são as grandes potências ou a superpotência. Então, o Brasil estaria nesse nível de potência regional, a Índia também. E o que importa é o seguinte, é que a teoria dos complexos regionais de segurança, ela faz com que, mesmo potências regionais, que na teoria de relações internacionais seriam vistas como pouco importantes, nas teorias dos complexos regionais de segurança, elas se tornam bem importantes, porque elas afetam muito as suas regiões. O Brasil afeta muito mais sua região do que, sei lá, o Uruguai. Então, é importante entender o Brasil, sobretudo do ponto de vista das dinâmicas regionais. A Índia afeta muito mais a região do que Bangladesh. Então, assim, entender as potências regionais é importante para entender polaridade na região, então se é bipolar, se é multipolar, se é unipolar, e também a ordem que a região vai ter. Nesse caso aqui, o conceito de ordem que eles usam é um conceito bem limitado, do meu ponto de vista, tá? É uma ordem padrão, que é aquela que não tem uma potência global naquela região, só tem potências regionais, ou é uma ordem centrada, sendo centrada por uma superpotência, ou seja, tem uma superpotência ali naquela região, no caso dos Estados Unidos na América do Norte, ou é centrada numa única grande potência, no caso na Rússia, na comunidade dos Estados Independentes, da ex-União Soviética, ou é uma região centrada por instituições, como é o caso da União Europeia. Então, são só essas duas variações, padrão ou centrado. Também tem as regiões centradas por potências regionais, que é o que eles colocam aqui, ó, centrada em potência regional. Ele coloca que não existe, no meu ponto de vista existe, existia pelo menos até a Guerra Fria, que é o caso da África Austral, mas tudo bem, tem algumas interpretações. Então, esse é o problema, que você faz um livro muito grande sobre todas as regiões do mundo, e aí a parte analítica, empírica, fica às vezes quebrada, assim. Mas ele abre espaço para a gente discutir várias coisas. Os capítulos empíricos das regiões são capítulos bem bons, vale a pena dar uma lida, pelo menos até como ponto de partida, assim, para vocês estudarem regiões que vocês gostam. Então, leste e sudeste asiático, leste e sul da Ásia, Oriente Médio, América do Sul, sudeste asiático, Chifre da África, África Austral. Então, é uma quantidade de informações e estudo muito comparativo, porque você consegue comparar as regiões por várias categorias.
e as dinâmicas de segurança dessas regiões por várias categorias. A polarização é o grau de amizade e inimizade que existe nas regiões, né, sobretudo entre grandes potências e entre elas e as potências menores. Então, desde uma comunidade de segurança, que é um regime, digamos assim, de cultura kantiana, né, de harmonia entre os estados, de integração e identidade consolidada entre eles, até, a um sistema de formação de conflito, que é um sistema de cultura hobbesiana, nos termos do Alexander Wundt, né, daquela ideia da anarquia que os estados fazem dela. Então, tem uma cultura anárquica hobbesiana em que os estados estão muito preocupados com o dilema de segurança. E o regime de segurança é que os estados já estão abrindo mão, né, dos seus interesses de autonomia, de segurança nacional, e já estão criando regras internacionais. Então, é uma visão grotiana, ou seja, do direito internacional, muito fundada na ideia de uma sociedade internacional regulamentada pelo direito, para uma ordem minimamente estável e legítima, mais legítima do que geralmente a ordem de formação de conflito. Então, isso também vai variar de região para região, tá, turma? Exemplos. Bom, temos exemplos do sul da Ásia, tá? Um exemplo importante, né? Nesse caso, o sul da Ásia pega estados, né, que seriam considerados Ásia Central. Vamos ver se muda aqui. Não me lembro se muda aqui no mapinha. Tem o Isolador, que é o Afeganistão, e aí a Ásia Central fica hoje na comunidade de estados independentes, muito derivada da influência da ex-União Soviética, e então, para eles, o Afeganistão seria um insulador entre esses dois complexos regionais de segurança. E, basicamente, o sul da Ásia está, digamos, o nível fundamental é o nível regional, sobretudo da disputa Índia-Paquistão, né? Embora elementos domésticos, em toda análise descritiva eles vão indo do nível doméstico, indo do nível regional, interregional e global. Embora sempre com o pressuposto de que o nível regional é o mais importante, porque é ele que consolida um complexo regional de segurança. Se não fosse mais importante, a gente nem estaria falando de complexo regional de segurança. Então, os níveis domésticos são importantes e tal, eles vão influenciar bastante, se influenciam mutuamente, mas as dinâmicas de segurança se consolidam no nível regional, sobretudo. Então, no nível das questões da Caxemira, competição militar entre Paquistão e Índia, nuclear também, né, acusações mútuas de interferência na política interna e o enfraquecimento cada vez maior do Paquistão, isso antes do 11 de setembro, né? Com o 11 de setembro, o Paquistão recebe enxurrada de apoio dos Estados Unidos, modernização militar, né, apoio na suposta guerra ao terror, e interferência na guerra dentro do Afeganistão, e aí o Paquistão se fortalece, inclusive se autonomiza em relação aos Estados Unidos, o ISI, o Serviço de Inteligência, se torna muito forte, se autonomiza inclusive em relação ao poder político, e aí o Paquistão e a Índia se tornam, de fato, a tendência à unipolaridade pró-Índia, que se percebia nesse momento, 2013 aqui, começa a mudar relativamente, tá? Embora a Índia tenha muito mais capacidade do ponto de vista, e apoio internacional, né, dos Estados Unidos, né, muito mais capacidades do que o Paquistão, né, do ponto de vista de poder potencial concreto e de soft power, o Paquistão tem um apoio fundamental cerrado, às vezes tácito, embora os Estados Unidos aumente ou diminua o apoio do Paquistão, existe um apoio ali ao Paquistão que é a China, que é fundamental, sobretudo, para balancear o poder da Índia na região. Então, as relações interregionais, apoio da China ao Paquistão, né, a Índia, aumento de projeção e também aumento de projeção para a ASEAN, dando sinais. Então, quando uma potência regional começa a se projetar para uma outra região, ela já dá sinais de que ela está se projetando para ser uma grande potência, que é o caso da Índia. E as relações globais, né, as relações Paquistão, Índia, União Soviética, Paquistão e Estados Unidos, depois a mudança de eixos. Então, isso tudo quem tiver interesse pode analisar. Oriente Médio, para mim, uma região fundamental, né, uma região que eu pesquiso, junto com outras regiões da África, né, subsaariana, uma região de formação de conflito, então, assim como a região do sul da Ásia, é uma região que está fundada, né, assim, elementos de legitimidade religiosa e do Estado Nacional, que competem com as ideias ocidentais seculares do Estado Nacional, pseudo-seculares, né, afetam formação de conflito na região, problema de água e recursos, como petróleo, né, e, obviamente, de controle de zonas de passagem, controle de fluxos de comércio e acesso à porta de entrada de algumas grandes potências, eventualmente rivais dos Estados Unidos, como Rússia e China, e também a Europa, né? Então, isso tudo é importante como naquela região do ponto de vista geopolítico. Eles dividem a região em três partes: o Levante, que é o Levante Crescente Fértil, né? Israel e os vizinhos árabes,
e aí o ponto fundamental são as guerras árabes-israelenses, né, desde a formação e independência de Israel em 1948, e como que esses vizinhos acabam cedendo ao poder de Israel paulatinamente, né, embora ainda exista uma instabilidade irregular na região, com Hamas, Hezbollah, etc., do ponto de vista do conflito interestatal, isso diminui cada vez mais. No Golfo, pelo contrário, o conflito interestatal ainda permanece, e embora também a ameaça irregular exista, né, entre Irã e Arábia Saudita, o Iraque é um estado que criou uma certa fragmentação naquela região pela sua destruição completa, era a principal potência regional no final dos anos 80, era a potência regional que poderia dar algum tipo de ordem, reorganização para a região, mas acabou sendo destruída pelos Estados Unidos desde os anos 90, e aí produziu uma zona de quase que um buraco negro ali, de disputa entre várias potências, e também de rivalidade entre dois regimes teocráticos, né, Irã e Arábia Saudita, e que levam também a disputa dentro daquelas potências, aquelas não potências, né, os estados do Golfo, de aliança de um lado ou outro, e os grupos domésticos, xiitas ou sunitas, que vão ser apoiados por um ou outro dentro dessa guerra proxy, que chamam de Guerra Fria, né, do Golfo Pérsico. Então, o Maghreb, né, também com suas dinâmicas de segurança muito importantes, de rivalidade Argélia-Marrocos, rivalidade, a tentativa de liderança regional árabe primeiro da Líbia, depois africana da Líbia, e agora a fragmentação da Líbia recentemente, né, disputas domésticas também, né, de grupos insurgentes dentro da Líbia e grupos insurgentes dentro do Marrocos, né, no caso, a independência do Saara Ocidental, fazem também com que essas dinâmicas não só sejam interestatais, mas também irregulares, subestatais, né, e também se relacionem com o resto das dinâmicas africanas. Daí também tem uma relação importante do Maghreb com a África, sobretudo no período pós-Guerra Fria, em que o Complexo Regional de Segurança ali começa a se vincular muito com as dinâmicas do Chifre da África, Al-Shabaab, né, grupos terroristas que penetram por aquela região do Golfo de Aden, e aí transitam pelo Saara e vão tanto para o norte, né, Argélia, Líbia, Marrocos, Mauritânia, ou para o sul, né, Mali, Níger, Nigéria, né, Chad, Sudão, etc. Então, tudo isso é bem importante como uma forma de integrar, inclusive, aquelas regiões, né, do ponto de vista negativo, né, do ponto de vista da demanda de segurança. Outras discussões vocês podem ler lá nos capítulos, depois a gente vai ter uma aula sobre isso. América do Sul. Tá? A América do Sul, como eu já tinha falado, eles dão a conta de que as rivalidades interestatais, sobretudo no Cone Sul, desde a Guerra do Paraguai, elas já se tornam cada vez mais negociadas, então formando um regime de segurança, e as rivalidades interestatais, por outro lado, né, na região dos Andes, eu colocaria até o Chile aqui, eles não colocam, mas na região dos Andes, ela é muito maior, muito mais acirrada, você tem disputas militarizadas e guerras, até recentemente, guerra no Cenepa, em 1995, Peru, Equador, você tem infiltrações em territórios mutuamente aqui, e então você tem nos Andes uma disputa interestatal permeada, né, por doses de narcotráfico e crime organizado aqui, que faz com que as dinâmicas sejam muito mais violentas e as soluções para os problemas na região seja mais difícil. Então, de todo modo, é uma interpretação, tem outras interpretações. Lucas Rezende, professor da UFSC, e o Alexandre Futili, professor da Unesp, tem uma outra interpretação sobre a América do Sul. Então, a gente pode interpretar de diferentes formas. O ponto é, estamos discutindo região, estamos discutindo a América do Sul e as suas próprias dinâmicas, o que é algo que não se fazia antes nas relações internacionais. Na África Austral, bom, África, eles vão dizer que não existe complexo do leste africano nem do oeste africano. Eu critico isso em algumas produções minhas, outros colegas criticam, né? O grupo aqui do Centro Brasileiro de Estudos Africanos tem produções sobre isso, Mamadou Alfa Diallo produz sobre oeste africano, a nossa querida docente orientada produz... eu sempre penso assim, quando eu vou falar docente orientada, é docente orientada ou desorientada? É a mesma coisa que o professor, orientado ou desorientado. Aí que tá, né? Produz também sobre as questões das dinâmicas do Chifre da África, e certamente, do meu ponto de vista, existe sim complexo regional de segurança aqui. É o desafio de analisar a região. Eu tenho uma produção, como eu falei sobre isso, específica sobre a África Austral, e tento dar conta de outras questões, né, de mudança, de uma outra interpretação sobre fronteiras, uma outra interpretação sobre polaridade, inclusive,
né? Então, isso abre caminho para que a gente produza, veja, né, exatamente, tenta medir de uma forma mais criteriosa o que é polaridade e como que ela se dá na região. Eu argumento que, ao contrário do que eles falam, existe uma bipolaridade crescente na África Austral, né? E aí, por vários critérios, até critérios de naviozinhos e tanquezinhos, se a gente for naqueles critérios de contar armamentos, né, como eu tinha dito sobre polaridade, a gente poderia até ter outras interpretações. O ponto fundamental é que, nessa teoria de complexos regionais de segurança do Buzan e Weaver, vou voltar aqui no slide, a gente tem bastante insumos, né, para analisar essas discussões aqui, estruturas internas do complexo, né, como que se configura, quais são os processos, polaridade, polarização, que tipos de unidades existem e quais são as relações. É muito bom porque a gente consegue entender um pouco sobre cada região lendo elementos estruturais das dinâmicas ali. Então, é algo bem interessante, até como um primeiro passo para vocês se especializarem em estudos de área. O que são estudos de área? Estudos sobre uma região específica. Então, eu quero me especializar um pouco sobre o Oriente Médio. Leiam o capítulo de Oriente Médio que eles fizeram, vocês não precisam concordar com tudo, não precisam discordar com tudo também, mas usem como um ponto de partida, porque é uma visão sistêmica, e eu adoto, inclusive, essa perspectiva mais sistêmica para as disciplinas de relações internacionais da África e relações internacionais do Oriente Médio que eu leciono. Não especificamente só, não o livro em si como a base, mas essa visão de sistemas regionais, como a gente tem condições de observar uma região de maneira rápida e sistemática, é claro, sempre levando em consideração de que existe muita complexidade em todas as relações, mas é uma forma, pelo menos inicial, de dar conta dessa complexidade. Então, é um tipo de teoria, tá? Já estou encerrando aqui, gente. É um tipo de teoria de complexo regional de segurança. Tem outros tipos, Robert Kelly vai tratar, aqui, ó, por isso que eu voltei lá para mostrar para vocês, Robert Kelly vai tratar de outros tipos, como, por exemplo, a teoria crítica, que é a teoria do Amitav Acharya, que ele vai tratar das regiões organizadas, né, as organizações regionais, muito como uma resposta. A visão do Acharya é que as organizações regionais, elas são uma resposta à hegemonia americana, uma resposta muito como uma defesa em relação à globalização americana, globalização unipolar. Então, é uma interpretação, tá? Então, as regiões, elas vão se organizar quanto mais críticas elas forem à presença dos Estados Unidos, da hegemonia americana. Outros vão pensar o contrário, né, que é a do Katzenstein. Vão pensar que as regiões, elas vão ser mais organizadas quando elas tiverem um pivô da hegemonia lá naquela região, como é o caso, por exemplo, do leste asiático ou da Europa, que você tem o Japão, né, no leste asiático como um sistema econômico, inclusive, né, de integração, ou na Europa, você tem a Alemanha e países pertencentes à OTAN, e, sobretudo, regiões que são críticas para a hegemonia no sistema primário, né? E regiões, assim, essas regiões que vão ser críticas, elas vão ter um aliado da hegemonia, elas vão ter um tipo de dinâmica. Quando elas não têm um aliado da hegemonia, como era o caso do Oriente Médio, aqui eles poderiam botar Israel aqui, né? Mas não sei por que perceberam que Israel não é um aliado dos Estados Unidos, embora pudesse ser, mas os Estados Unidos agem na região de uma maneira muito mais direta no Oriente Médio do que no leste asiático, né, de maneira unilateral, inclusive. E as regiões não críticas, que são as regiões que são de desinteresse das grandes potências, né? A África, a América Latina, Sul da Ásia, em comparação à Ásia Central, daí nesse caso, né? Então, regiões não críticas que vão ter menos relações e não menos relações, assim, mas menos institucionalidade, vamos dizer assim, né, em relação às dinâmicas de segurança, menos relevância para a potência hegemônica, tá? Essa teoria do Katzenstein. E uma teoria que eu gosto muito, aquelas outras duas, assim, eu acho que são mais fracas, essa aqui é mais fraca, Critical, e a Katzenstein eu acho mais fraca, essa aqui eu acho mais forte porque complementa, inclusive, as teorias do Buzan e do Weaver, que é o regionalismo do terceiro mundo, qual, né, regiões que eu estou mais interessado, sempre estive mais interessado. Eu acho que nós, enquanto disciplina aqui também, a proposta é que estejamos mais interessados, inclusive a próxima parte da disciplina, né, o próximo bimestre vai ser basicamente tentando mostrar a particularidade das dinâmicas do terceiro mundo. E aqui o ponto interessante, que teorias de segurança do terceiro mundo, que envolve aqui Mohamed Ayoub, né, Azar Imun, Chung Imun, né, Edward Azar. Então,
são os autores que vão lidar com teorias do regionalismo no terceiro mundo, ou melhor, as dinâmicas de segurança, né, do terceiro mundo. O que eles vão dizer? Que os países do terceiro mundo, né, e talvez por isso Busan Weaver não tenham conseguido identificar claramente complexos regionais de segurança na África, né, e na América do Sul. Então, regiões do terceiro mundo, como América do Sul, África, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Oriente Médio, vão ter particularidades bem importantes, que vão ser o seguinte: o desafio de construção estatal, né, e as relações Estado-sociedade. As relações de Estado-sociedade vão ser geralmente centrífugas, né? A sociedade ela vai ter menos legitimidade, vai ver menos legitimidade no próprio Estado do que em outros grupos externos. Tá? E as elites, geralmente, também vão tentar se aliar, né, e cooperar em organizações regionais. Então vai ter um desafio de legitimidade dos Estados, e as dinâmicas de segurança regionais vão estar basicamente pautadas nessa compartilhamento de fragilidades, né, as relações de regionalização, né, a regionalização das dinâmicas de segurança, a intensidade regional das dinâmicas de segurança, vai estar pautado na ideia da fragilidade da legitimidade estatal, e o dilema de segurança interno vai fazer com que existam fenômenos centrífugos, do tipo movimentos armados, grupos insurgentes, transbordamentos de conflitos, e aí a região acaba, né, se organizando muito mais pelo papel, digamos, da fragilidade dos estados do que da força dos estados. Não é pela projeção de poder dos estados, como se dá entre as grandes potências, mas pela fragilidade, pela falta de capacidade do Estado, inclusive, projetar poder domesticamente, é que as regiões vão tendo essas dinâmicas. Daí um Estado apoia grupos da sociedade civil do outro, esse aqui apoia um. Então, isso acontece no Oriente Médio também, né? A guerra proxy Irã e Arábia Saudita. Você apoia os xiitas no Iêmen, você apoia os sunitas no Irã e no Iraque. Então, você tem uma disputa fundamental na própria consolidação do Estado em si, e aí se dão as dinâmicas de segurança bem complexas no terceiro mundo, o que eu acho bem interessante, e a gente vai tratar isso um pouco mais no próximo bimestre.